paz de Jesus nos envolva, então. Antes de iniciarmos nosso estudo sobre o tema pensamento e vontade, se faz necessário primeiro entendermos alguns aspectos importantes sobre o conceito de individualidade, uma vez que o pensamento lhe está profundamente vinculado, até se confundindo com ele próprio. Julgamos importante para a construção desta compreensão iniciarmos uma abordagem sobre o conceito de individualidade à luz da filosofia moderna, para somente em seguida adentrarmos no conceito espírita, o qual também exigirá um breve conceito acerca de alguns fundamentos sobre a constituição do ser humano, o espírito encarnado, como individualidade, a fim de traçarmos uma comparação entre ambas, procedimento que contribuirá para uma melhor compreensão do assunto. Nós estamos vendo aí René Descartes, considerado o fundador da filosofia moderna, e mesmo tendo frequentado as melhores universidades da Europa, Descartes, que viveu entre 1596 a 1650, achava que não tinha aprendido nada de substancial, com exceção da matemática, é claro, em seus estudos. O filósofo e matemático desejava obter o conhecimento absoluto, irrefutável e questionável. Afinal, para ele, todas as teorias científicas acabavam por ser refutáveis e substituídas por outras. Não havia nenhuma certeza verdadeira, na opinião dele. Descartes, então, passou a duvidar de tudo, inclusive da sua própria existência e do mundo que o rodeava. No entanto, Descartes encontrou algo que não podia duvidar: a dúvida. De acordo com o seu entendimento filosófico, ao duvidar de algo, já estaria pensando, e por estar duvidando, logo pensando, estaria existindo. Desta forma, a sua própria existência foi a primeira verdade irrefutável que ele encontrou. Com a sua célebre frase, penso, logo existo, ele definiu o conceito da individualidade à luz da filosofia moderna. Assim, a definição da filosofia moderna para a individualidade, o penso, logo existo, apesar de sintética, traduziu com extrema profundidade uma verdade insofismável, que mais tarde seria inclusive corroborada pelo próprio Kardec, quando, orientado pelo Espírito Verdade, também aludiu ao fato de pensar, o fator preponderante para a definição da individualidade. Para entendermos melhor essa diferença entre o espiritismo, o conceito espírita e o conceito filosófico, é necessário nos aprofundarmos um pouco mais o conceito trazido pelos espíritos a Kardec na questão número 71 do Livro dos Espíritos, quando estes mencionaram a necessidade da união do espírito à matéria para intelectualizá-la, apesar de não saberem com exatidão como tal processo se realizou. Então, diz lá, a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá como pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade. Vocês percebem a semelhança entre o conceito de Descartes, na luz da filosofia moderna, e do espiritismo. Ainda nessa mesma questão, os espíritos esclarecem esse processo de individualização, dizendo: os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Como dissemos, apesar de não saberem em detalhes como o processo de individualização ocorre, no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, intitulado Dos Três Reinos, é possível entender que a essência espiritual, ou seja, o princípio inteligente, estagia nos três reinos da natureza, e só completa a sua individualização
quando passa a encarnar como ser humano, ou equivalente em outros mundos. Para entender melhor como isso ocorre, vamos buscar na questão 27 do Livro dos Espíritos os esclarecimentos acerca da existência dos dois elementos básicos da criação na formação do universo. O princípio material, também conhecido como fluido cósmico universal, e o princípio inteligente, o espírito. Observem que a palavra espírito está com a letra E minúscula. Essa foi uma forma didática que o Allan Kardec considerou para que as pessoas pudessem entender quando ele se referia ao espírito, princípio inteligente, que é a matéria-prima com a qual Deus fez a nossa alma, o nosso espírito, e o espírito com E maiúsculo, que nós vamos ver também várias vezes, ele se referia ao espírito encarnado, ou melhor dizendo, ao espírito individualidade, já como ser humano. O princípio material, ou o fluido cósmico, como também é conhecido, é a matéria é a matéria-prima com a qual Deus criou e ainda cria o universo. Tudo que existe no universo, inclusive o próprio homem, o corpo material, é constituído desse princípio básico. Quer dizer, tudo que existe no nosso universo, madeira, plástico, metal, tudo isto, nós somos constituídos desse fluido cósmico universal, também chamado de princípio material. Em relação ao princípio inteligente, este habita o universo independente da matéria. Porém, ao unir-se à matéria animada, o ser orgânico, cuja vida é alimentada pelo fluido vital, produz o ser pensante, que adquire assim vontade, inteligência e a consciência de sua existência. É o penso, logo existo, ou seja, a sua individualidade. E, acima de tudo, está Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aqui, então, começa a aparecer a diferença entre os conceitos filosófico e espírita acerca da individualidade, porque se evidencia que a faculdade de pensar é inerente ao espírito, princípio inteligente já individualizado, que é que eu havia dito, é o espírito com E. Né? Então, com base nessa definição do Livro dos Espíritos, acerca dos elementos básicos da criação, o ser humano ou espírito encarnado é constituído de 3 elementos: o espírito, o perispírito e o corpo. Este acompanhado do fluido vital que o mantém vivo. O espírito, formado pelo princípio inteligente, e o perispírito e o corpo, juntamente com o fluido vital, formado pelo fluido cósmico universal, ou seja, o princípio material. E juntos, eles formam, então, o ser humano encarnado. Portanto, não podemos deixar de concordar que Descartes tinha certa razão quando associou a capacidade de pensar à individualidade, apesar de tê-la associada somente ao ser encarnado, quando, na verdade, a capacidade de pensar é inerente ao espírito antes mesmo deste encarnar. Ou seja, o que diferencia a visão filosófica da espírita acerca do conceito de individualidade é o fato de esta ser um atributo do espírito e, portanto, existir mesmo sem a presença de um corpo material, não considerada pelo filósofo. Na questão 98 do Livro dos Espíritos, encontramos essa afirmação. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Porém, o conceito filosófico de que o pensamento é atributo do cérebro, órgão físico do corpo material, que até então era também adotado pela ciência em geral, vem sendo alterado por novos estudos.
Vamos assistir um vídeo que demonstra essas mudanças de conceitos na ciência, onde poderemos já observar, apesar de ainda existirem algumas noções incompletas, algumas delas corroboram com a filosofia espírita acerca do pensamento ser um atributo do espírito e não do corpo. A própria consciência pode ser, de fato, uma existência energética maior que nós simplesmente acessamos da mesma forma que ficamos online. Não dizemos que todo o conhecimento da internet está dentro do seu smartphone, mas sim que acessamos a internet através do seu smartphone. E de forma muito parecida, talvez o que chamamos de mente subconsciente seja, na verdade, a conexão com um domínio energético maior, no qual as sementes da filosofia, as sementes da física, as sementes da matemática e a verdadeira natureza da existência humana estão escondidas, esperando aqueles que são brilhantes e peritos o bastante para explorar esses grandes mistérios cósmicos. Existem muitos psicólogos, filósofos, cientistas e neurocientistas tentando responder a seguinte pergunta: onde esses pensamentos existem? Onde as ideias existem? Podemos olhar meu cérebro e observar que estou tendo alguns pensamentos, mas não é possível saber quais são esses pensamentos. Não é possível explicar a natureza ou a forma desses pensamentos. É exaustivamente debatido até que ponto a mente e o cérebro são a mesma coisa. E tentar entender esse rico fluxo interno de consciência é uma das questões mais empolgantes no campo da filosofia da mente hoje em dia. É possível que o cérebro haja como um receptor da inteligência cósmica que existe fora do nosso corpo físico? Se a resposta for afirmativa, essa mente universal é partilhada com outros seres no universo inteiro. Nós temos o nosso cérebro com todas as funções nele. Mas a nossa mente está, na verdade, em outro lugar. Este vídeo é trecho de um vídeo maior, né, de uma matéria maior, em que vocês devem ter percebido, eles se referem a um conhecimento cósmico, né, como se nós tivéssemos uma forma de obter no universo esses conhecimentos. Mas o que a gente estava querendo enfatizar foi essa última fala, em que os próprios cientistas, eles consideram que a mente, o que nós somos, o eu, né, o você, não está no cérebro, é o espírito. Então ele se refere à mente como se ela estivesse num outro lugar. Podemos concluir então que o cérebro, como qualquer máquina, obedece a um programa pré-definido. Sua deficiência por uma disfunção qualquer não impede o ato de pensar, visto que este surge na intimidade do espírito e se irradia através das propriedades do perispírito. O cérebro não gera pensamento, tanto quanto não é o responsável pelos fenômenos sutis da mente. Esta, tanto quanto o pensamento, são anteriores a ele, e em nada dele depende. Embora alguns problemas psicológicos possam indiretamente decorrer de disfunções cerebrais, as anomalias ou transtornos psíquicos decorrem de deficiências estruturais na mente, geradas em decorrência do plano reencarnatório, a lei de ação e reação, elaborado antes da reencarnação do espírito na matéria. No perispírito, quer ligado ao corpo físico ou não, há estruturas que permitem o pensar, o sentir, o memorizar, bem como todas as funções que atribuímos ao cérebro, além de outras por ora desconhecidas. O cérebro não contempla mecanismos com os quais o espírito possa manifestar todas as suas potencialidades. Ernesto Bozano, em seu livro intitulado Pensamento e Vontade, diz o seguinte: o pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras da natureza, elaboradas pela mente do espírito. Portanto, não é função do cérebro que executa os comandos da mente. Mas, afinal, o que é pensamento, então? Como já dissemos anteriormente,
não pretendemos nos aprofundar nas diversas conceituações eventualmente existentes acerca do que é pensamento. Contudo, a título apenas de esboçarmos uma curiosidade didática sobre a questão, traremos aqui de forma resumida algumas definições mais conhecidas sob 3 pontos de vista diferentes: o etimológico, o sentido lato e o sentido estrito. O etimológico, que vem do latim, significa, né, ele faz uma análise mais assim da origem das palavras, né? Então, pensamento vem do latim pensare, que significa pesar, medir, avaliar, comparar. É mais ou menos na mesma linha de pensamento do Descartes. O sentido lato significa que é toda atividade psíquica. E o sentido estrito significa intelecto, o qual toma 3 formas: a concepção, o juízo e o raciocínio. É apenas como uma forma de ter uma informação, tá? Nada assim de relevante, só para a gente definir as diferenças entre os conceitos. Na visão espírita, porém, o conceito de pensamento é um pouco mais abrangente e interessante. Para o espiritismo, o pensamento é um elemento nobre, modelador das ações dos espíritos através de fluidos etéreos. Allan Kardec, em A Gênese, diz: o pensamento é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. O pensamento parece ocorrer como uma fala dentro do cérebro. Se a gente for pensar bem, é verdade, né? Quando você fecha os olhos, você tenta ouvir o seu próprio pensamento, é como se fosse uma conversa consigo próprio, né? Porém, ele é uma emanação, ou expressão do espírito, o qual, se utilizando da sutil energia do espírito, o faz surgir. Ele é uma espécie de voz interior, como já mencionamos, né? Que constantemente nos obriga a conectá-lo a algo consciente. Torna-se difícil não pensar, salvo se o espírito utilizar-se de outra forma de expressão para manifestar a vontade divina. Foi perguntado uma vez para o Chico, na vida inteira que ele teve no seu mediunato, qual foi a coisa mais difícil que ele teve, né, de ter que passar. O Chico, falando assim: vigiar o pensamento. Em termos materiais, o pensamento é uma onda de frequência altíssima que impressiona a matéria de forma sutil, mas consiste a tal ponto de movê-la. São os efeitos físicos, né, que acho que alguns de vocês já devem ter estudado. O início da doutrina espírita foi justamente baseada nesses efeitos físicos, né? As mesas girantes, as batidas, né? E tudo motivado pelo pensamento. O pensamento é uma emanação obrigatória enquanto tivermos um corpo, seja este carnal ou perispiritual. Sua matéria-prima é a energia sutil do universo. Seu fluxo é determinado pelo impulso criativo do espírito. Sua construção é de responsabilidade do espírito. O pensamento, então, não é apenas algo subjetivo. É também matéria imponderável a se manifestar como energia material. Este é um assunto interessante que a gente vai entrar agora. O pensamento, sendo matéria, é formado por partículas, as quais podemos chamar de partículas ou corpúsculos mentais, que se expressam como ondas e formas mentais. O pensamento e a vontade, como já mencionamos, são forças plásticas e organizadoras. No livro Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, ditado por André Luiz e psicografado por Chico Xavier, encontramos a seguinte menção sobre as formas pensamento. Sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens moldes
que arrojamos para fora de nós pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Está aí a preocupação do Chico, né? E aqui ele vai mais longe, ele não só fala do pensamento, ele também fala da palavra. Assim, agimos semelhantes a hipnotizadores ou hipnotizados, dependendo se os outros assimilam o nosso modo de ser ou se somos nós a aderir ao modo de ser ou de sentir dos outros. As imagens que criamos através de nossos pensamentos são tão intensas a ponto de se impregnarem à nossa volta, a exemplo do que ocorre quando consumimos algum alimento cujo odor característico passa a impregnar nossas vestes. Esse exemplo aqui é... Vocês já entraram em algum lugar e falam, nossa, alguém chupou mexerica. A pessoa foi embora, não está mais lá, mas ficou. É claro que, no caso da mexerica, a gente está se referindo a substâncias químicas que ficam volitando no ar, né? Mas é uma comparação para a gente ter uma noção de que os pensamentos, as formas pensamentos, também se impregnam na nossa atmosfera, seja ela pessoal, seja no nosso ambiente, a nossa casa. Por isso a importância de nós fazermos o culto do Evangelho no lar, nós cultivarmos pensamentos bons, tamanha é a importância disso. Muitas vezes, ao adentrarmos em um ambiente qualquer e identificarmos uma sensação boa ou ruim, julgamos que ela seja resultado da presença de alguma entidade espiritual, quando, na verdade, pode simplesmente ser a influência da presença das formas pensamento deixadas ali. Martins Peralva, em seu livro Estudando a Mediunidade, explica: cenas violentas, tais como assassínios, etc., poderão permanecer durante longos anos no cenário da luta, até enquanto as suas personagens lhe derem vida pela projeção mental. O ruído dessas lutas pode ser ouvido por médiuns audientes. Me lembrei de um caso de uma amiga que ela viajou para a Itália, e ela é médium audiente e médium vidente também. E ela foi visitar o famoso Coliseu, né? O Coliseu, todos devem saber, foi palco de grandes atrocidades lá, né? Na época do Império Romano, né? Matavam pessoas, colocavam os cristãos lá e jogavam os leões e outras coisas mais. E aquilo foi tão intenso que até hoje lá, segundo ela, né? Eu não estive lá presente, mas ela disse que até hoje lá ela não se sentiu bem. Ela olhou assim, tirou umas 2, 3 fotos e, como dizem, picou a mula, né? Estava muito pesado, ela não se sentiu bem, e ela também chegou a ver imagens. Quer dizer, não é que os espíritos estejam lá, até pode ser que alguns ainda estejam, em razão da falta de perdão, da falta daquela sensação de dor, né, de vingança, ainda ficam presos ali. Mas a grande parte daquela sensação que ela sentiu, com certeza, são essas formas pensamento, que também, como diz o Martins Peralva, podem estar sendo alimentadas por esses mesmos espíritos que ainda se encontram lá. As formas pensamento também denunciam quem realmente somos. Isso é importante, viu? No plano espiritual, não há como criar máscaras ou se esquivar. Somos reconhecidos pela nossa imagem fluídica irradiada pelo nosso perispírito. Quer dizer, ao desencarnarmos, né, nós somos o que somos. Os espíritos se comunicam, como a gente vai ver, quer dizer, não é de imediato, né? Eu falei ao desencarnarmos, mas quer dizer, na erraticidade, desencarnados, nós vamos ser o que somos. Não temos como a gente fingir um sorriso sarcástico às vezes, né? Ou dar aquele abraço na pessoa, mas no fundo está lá, nossa, esse cara é tão chato, fui encontrar ele aqui agora, né? E no seu fundo você está lá, né? Aquele sorriso no corpo material e no seu íntimo, aquele sentimento de antipatia, né?
No plano espiritual não tem como fazer isso, né? Você é o que é. As pessoas vão ver o seu íntimo, a sua luz, a sua idiosincrasia, como a gente vai ver aqui. Tal imagem é decorrente de nossos atos e pensamentos. Quer dizer, você é, como eu acabei de falar, nós somos o que somos. Se você pensa o bem, se você fala o bem, se você só quer fazer o bem, você vai ter uma luz clara, você vai ser uma pessoa afável, sendo encarnado ou desencarnado, você vai ser uma pessoa que as outras pessoas querem estar próximas a você, né? Da mesma maneira que as formas pensamento impregnam um ambiente ou um objeto, as ondas e imagens mentais criam um campo eletromagnético em torno da individualidade, também chamado de aura ou halo vital, aquilo que eu falei da luz, né? Que exprime a natureza íntima de cada ser. Assim, quando desencarnados e nos apresentarmos a outros espíritos, estes conhecerão o nosso íntimo, a nossa idiosincrasia, pois não será possível nos esquivar, muito menos fingir a maneira que muitas vezes fazíamos quando encarnados, com a intenção de esconder nossos reais sentimentos. E essa mesma natureza íntima, criada pelo tipo de pensamentos que cultivamos, é que nos transforma em verdadeiras antenas capazes de captar e transmitir uma gama variada de sensações. André Luiz é que nos explica. Valendo de ideia imperfeita, podemos compará-lo, o pensamento, de início à onda hertziana, tomando o cérebro como sendo um aparelho emissor e receptor ao mesmo tempo. Nós somos, então, rádios, né? Receptores e transmissores ao mesmo tempo. O tipo de vibração que emitimos quando pensamos, boa ou má, estabelecerá uma sintonia com o mesmo tipo de padrão vibratório existente no universo, proporcionando a atração de pensamentos semelhantes ou a repulsão de pensamentos contrários. É aquilo que eu comentei agora há pouco. Vocês já chegaram perto de uma pessoa e você se sente bem perto dela? Você nem conhece ela, mas você se sente bem perto dela. Por quê? É a sua vibração, os seus sentimentos, os seus pensamentos estão ali naquele momento irradiando ondas hertzianas tranquilas, boas, suaves, né? Ao contrário daqueles que a gente às vezes se sente mal, que estão ali naquele momento transmitindo vibrações negativas ou pesadas. O fato da humanidade ainda viver essencialmente à mercê do mundo material, a existência do plano espiritual no qual estamos imersos é relegada ao segundo plano, sem nos darmos conta que a pouca relevância que damos ao fato não diminui a sua importância, nem tampouco a sua influência. A questão número 459 do Livro dos Espíritos nos revela essa verdade pouco reconhecida, inclusive por nós espíritas. Essa questão, quando eu estava começando o espiritismo, me deixou um pouco perturbado. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha só, a importância de nós mantermos a sintonia, né? Ainda no livro Nos Domínios da Mediunidade, ditado por André Luiz, sob a psicografia de Chico Xavier, encontramos um resumo muito bom sobre essa realidade. Onde há pensamentos, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E esta associação é interdependência e influenciação recíproca. É o que menciona a questão 459. André Luiz, portanto, não deixa dúvida sobre o quanto influenciamos ou somos influenciados através do pensamento, pois se trata de uma lei natural. Podemos ilustrar esse processo nos utilizando de uma analogia simples, mas que elucida e esclarece o mecanismo. Estou me referindo ao dial de um rádio. Se preferir ouvir músicas clássicas,
buscarei no dial a emissora de rádio que transmite esse tipo de música. Da mesma forma, se estamos acostumados a cultivar pensamentos de inveja, ódio, vingança, estaremos nos conectando com espíritos, ou, se preferir, individualidades, que comungam essas mesmas atitudes e valores, passando a interferir em nossas ações. É a mensagem que a Daniela leu para nós agora, antes de iniciarmos a palestra do Orai e Vigiai, né? Apesar disso, não podemos esquecer que essa influência não nos isenta das responsabilidades advindas dos nossos atos e pensamentos, uma vez que ela só existe porque a buscamos através da sintonia que o nosso padrão vibratório proporcionou. Foi quando eu comecei a entender a questão 459, né? Quando eu comecei a doutrina. Pô, se eu sou influenciado pelos espíritos, né, como a questão fala, então eu não tenho culpa, não tenho responsabilidade? Não, não é bem assim. Essa influência, ela vai estar de acordo com a sua sintonia. Ela pode ser boa ou ela pode ser má. Assim, se pensamos e agimos de forma edificante, seremos envolvidos por espíritos simpáticos a esse padrão. Mas, se pensamos e agirmos de forma negativa, pesarosa e rancorosa, estaremos sintonizados com espíritos da mesma envergadura. O velho e conhecido ditado, então, toma outra significação. Então passa a ser: diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. O ditado ele é o oposto, né? Substituídos os pensamentos enfermiços ou malévolos por ideais enobrecedores, o encetamento de atividades edificantes ser-nos-á penhor de integral e definitiva libertação do incômodo jugo das entidades menos esclarecidas. O estudo, a meditação, o trabalho no bem serão assim os nobres instrumentos com o qual desligaremos as tomadas mentais, efetuando por conseguinte, como diz Martins Peralva, o despejo dos desencarnados. Outro atributo do pensamento, que faz dele uma potente forma de energia que o homem ainda não teve competência de mensurar e de avaliar, é a sua capacidade de alcançar distância e velocidade ainda incompreensíveis à ciência humana. Essa velocidade, com certeza, é maior do que a velocidade da luz, tá, gente? É como diz a música de Caetano: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Deixa o Domingos ver que eu estou cantando aqui, né? Ele vai sentir uma invejinha. Mas é no Evangelho segundo o Espiritismo que vamos encontrar uma melhor explanação sobre mais essa natureza do pensamento. Lá diz assim, então, no item 10 do capítulo 25. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A explicação prossegue. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Vou tentar fazer uma analogia, que não é perfeita, mas que vai nos dar essa visão, né? Quando nós acessamos a internet, nós conectamos, né? Você plugou na internet, você já está na internet, você já está nela. Então, independentemente da pessoa que você vai estar se comunicando, estar aqui perto de você ou longe, você vai estar conversando com ela, você vai estar sentindo, né? Até vendo ela aqui, né?
sei se vocês conseguiram fazer essa analogia. Para entendermos melhor esse assunto, precisamos recordar o que dissemos há alguns slides atrás, quando abordamos sobre a existência dos dois elementos básicos na formação do universo, o princípio inteligente e o princípio material. Porém, agora dando uma ênfase maior ao princípio material, ou ao fluido cósmico universal, que permeia todo o universo em que vivemos. É a comparação que nós fizemos com a WWW, né? A exemplo do ar que respiramos, que abrange toda a nossa atmosfera terrestre, o fluido cósmico universal também se comporta de maneira semelhante, com a diferença de que a abrangência que ele alcança transcende os limites terrenos, se estendendo por todo o universo afora. Assim como o som se propaga na atmosfera, porém limitado à sua abrangência, né, à Terra em si, ou seja, aos limites da Terra, o pensamento também se propaga no fluido cósmico universal, alcançando limites intransponíveis à mais alta tecnologia existente na Terra, pois diferente dos limites e dificuldades impostos à matéria. O alcance do pensamento, então, está limitado apenas ao poder de nossa vontade. E essa mesma capacidade de transmissão através do fluido cósmico universal proporciona ao pensamento a possibilidade de se estabelecer comunicação com outras entidades, né, com outras individualidades. Para o pensamento, não existem distâncias intransponíveis, e se nos aprofundarmos ao assunto, veremos que nem o tempo é. Vamos fazer uma simples experiência aqui. Se a gente fechar os olhos e tentar lembrar da nossa infância, né, geralmente a gente tenta lembrar das coisas boas, né, a comida da avó, principalmente. Se a gente ficar, se nós nos concentrarmos, a gente vai conseguir sentir até o cheiro da comida, né? Então, através do pensamento, a gente pode fazer até uma viagem no tempo. Isso ocorre em função da nossa memória, mas esse é um assunto para outra palestra, porque ele é muito extenso, né? Ocorre o mesmo quando oramos. Ao fecharmos os nossos olhos e buscarmos a presença de Deus ou do Mestre Jesus, ou ainda qualquer outra entidade que nos simpatizamos, com certeza estaremos conectados a ela. Mesmo que nosso padrão vibratório não nos permita alçar as dimensões em que essas entidades se encontrem, estaremos em ligação com elas, como se com elas conversássemos frente a frente e pudéssemos, inclusive, sentir a sua presença. É que no instante da oração, uma corrente fluídica se forma entre aquele que ora e aquele a quem a oração é dirigida, utilizando, como dissemos, o fluido cósmico universal, como já foi explicado. Vejamos a explicação, então, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Esse processo não se aplica somente quando oramos para pedir, louvar ou agradecer, mas também quando endereçamos nossos pensamentos a entes queridos que já partiram para o plano espiritual. Eles sentem os nossos eflúvios de amor e de saudade, o que, inclusive, os faz felizes. Porém, isso é importante também, o mesmo princípio da transmissão do pensamento que permite, de certa forma, ajudar, também se aplica quando nos utilizamos de má intenções ou temos o nosso pensamento em desequilíbrio para prejudicar o outro. Os sentimentos endereçados a outrem, sejam de ódio ou de afeição, originam pensamentos semelhantes a projéteis. Lembra das formas pensamento? Você transforma essas formas pensamento como se fossem projéteis, dardos mentais, né? Sim, basta desejar ou esboçar um sentimento negativo para, na mesma velocidade, atingirmos nosso irmão com um dardo mental envenenado com os nossos fluidos malsãos. Enfatizamos com a mesma velocidade porque, independentemente do sentimento com o qual geramos esses fluidos, nosso pensamento possui a mesma característica, ou seja, alcançará o objetivo com rapidez e acuidade, transmitindo ao receptor, mesmo que distante fisicamente, ou
que esteja até desencarnado esses fluidos impregnados com ódio, raiva ou vingança. Imagine então o que podemos fazer com uma ferramenta tão poderosa. Lembram-se que agora há pouco dissemos que o pensamento é matéria e energia ao mesmo tempo. E que aliado à vontade é uma força plástica e organizadora. Então, se estivermos imbuídos de boa vontade e de forte intenção de fazer o bem, confiando antes de tudo de que o objetivo a ser alcançado, ou será, se Deus assim o permitir, pois nada acontece sem a sua vontade e permissão, com certeza conseguiremos realizar o que nosso pensamento buscou fazer. Ainda no Evangelho, nós lemos lá: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá a impulsão, por assim dizer, irresistível. É esse princípio que fundamenta a incisiva menção do Mestre Jesus, quando disse que a fé remove montanhas. E lembrando que essas montanhas são as nossas próprias mazelas ou as dificuldades do caminho. Ainda no Evangelho, nos ensina que a fé pode ser humana ou divina, porém, em ambas é imprescindível a participação da vontade e do pensamento, duas potências energéticas que unidas geram uma força magnética que se desprende de nós e, como um ímã, se une ao fluido cósmico universal que, por graça de Deus, está por toda parte, modificando-o para produzir o que outrora era chamado de milagres. Porém, o pensamento, apesar de sua potência e outras características não menos importantes, em si é uma força neutra. A qualidade boa ou má dos fluidos que nele é impregnada é resultado da nossa vontade, da nossa intenção. Até agora dissemos que o que pensamos pode atingir outras pessoas ou propósitos movidos pela nossa vontade, né? A fé. Porém, ao manipularmos nossos pensamentos de maneira equivocada, também podemos atingir a nós mesmos. Nesse sentido, temos o fenômeno da sugestão mental. No Missionários da Luz, do André Luiz, lemos lá: nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão a origem a formas e consequências de infinitas expressões. Lembram quando dissemos que o perispírito comanda e influencia o nosso corpo? Então, o caminho, no entanto, é de duas mãos. O corpo também pode influenciar o perispírito. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Já vimos isso também. Assim, somos herdeiros dos reflexos das nossas próprias decisões. Assim como a ingestão de certos alimentos ou de bebidas alcoólicas ocasiona fatalmente a modificação do nosso hálito bucal, alcançando o olfato das pessoas que próximas estiverem, do mesmo modo, os nossos pensamentos criam o fenômeno psíquico do hálito mental, equivalente à natureza das forças que emitimos ou assimilamos. Aí, então, entra a questão dos pensamentos repetitivos, que geram os atos reiterados geram os hábitos moldam o caráter, e, por fim, o caráter firma o destino da pessoa. E é sobre isso que vamos falar agora, as perturbações do pensamento. Uma dessas perturbações mais importantes, haja visto o impacto que causa, é o monoideísmo, um estado patológico caracterizado pela tendência de uma pessoa a retornar sempre o pensamento a um só tema. É a ideia física, ou estado de consciência mórbida. Aquele pensamento que a gente tem, né, quando está com raiva de alguém: fulano me fez aquilo, não perdoo ele, né? E fica com aquilo martelando na mente. Vingança, desespero, paixões e desânimo são algumas das causas da fixação mental. Nosso cérebro funciona à semelhança de um dínamo. Quanto mais tempo permanecemos num assunto,
mais as imagens do tema se cristalizarão em nosso halo mental. Em geral, ocorre quando o espírito se fixa no ato que praticou contrária às leis naturais, como nós já falamos, né? Existe um estudo, isso é interessante, elaborado pelo cientista da computação e filósofo chamado Stephen Parton, no qual se examinou como as emoções negativas, na forma de reclamações, afetam o cérebro e o corpo. Sua teoria sugere que a negatividade e a reclamação realmente alteram fisicamente a estrutura e a função do cérebro. O princípio é simples. Em todo o seu cérebro há uma coleção de sinapses, né, que são essas ligações químicas aqui, ó, chamadas de sinapses, né? Sempre que se tem um pensamento, uma sinapse dispara uma reação química através da fenda para outra sinapse, construindo assim uma ponte por onde um sinal elétrico pode atravessar, carregando a informação relevante do seu pensamento durante a descarga. Toda vez que essa descarga elétrica é acionada, as sinapses se aproximam mais, a fim de diminuir a distância que a descarga elétrica precisa percorrer. O cérebro, então, irá refazer seus próprios circuitos, alterando-se fisicamente para facilitar o que as sinapses adequadas compartilham, a reação química. Então, a gente vai ver aqui, ó, uma comparação, né, que ele fez. Não sei se dá para vocês verem que quando a gente anda na grama, geralmente a gente vai pelo mesmo caminho, todas as pessoas vão pelo mesmo caminho, você acaba marcando, né? Faz aquele caminho. Então, é isso que acontece no nosso cérebro, né? Por mais que você não queira, você acaba seguindo este caminho. Então, fazendo uma explicação melhor, o que ele estava querendo dizer? Quando a gente reclama, aquelas sinapses acabam se acostumando e acabam mudando, inclusive, a concepção física do cérebro, onde geram as doenças. Tá? Bom, é assim que acabamos por influenciar o nosso corpo, dizendo a ele ou melhor, ordenando a ele como se sentir. A gente está chegando no final. Como eu disse no começo, a nossa intenção não era abordar todos os meandros, né? Mas eu trouxe mais um vídeo, acho que vocês já devem ter visto na internet também. Mas resume bem tudo o que a gente acabou de falar. Você sabia que os nossos pensamentos influenciam a vida que queremos ter? A cada dia a ciência traz novos conhecimentos sobre esse tema. Quando pensamos, colocamos nossa atenção em algo, e nosso cérebro se ativa através de cargas elétricas. Estudos de eletrodinâmica nos dizem que quando cargas elétricas se movimentam, dão origem a ondas eletromagnéticas, que se propagam pelo ar e até mesmo através de meios sólidos. Sabemos também que tudo no universo é composto por átomos, que são formados por um núcleo e uma região denominada eletrosfera, composta por partículas em movimento, os elétrons. Os diferentes tipos de matéria são resultado da quantidade de cargas e da forma com que os átomos se agregam. É isso que faz nosso cérebro ser diferente de uma castanha do Pará. Para entendermos um pouco melhor o funcionamento do cérebro, vamos pensar nos aparelhos eletrônicos que conhecemos, como o rádio. Eles transmitem sinais elétricos através do ar. Você não vê as ondas do rádio, mas basta ligá-lo para perceber seus efeitos. Da mesma forma, quando pensamos, a movimentação de cargas elétricas presentes em nosso cérebro dá origem a ondas eletromagnéticas que são transmitidas para o meio. Provavelmente você já ouviu falar de um exame chamado eletroencefalograma. Nele, alguns eletrodos são conectados à cabeça e captam ondas emitidas pelas atividades cerebrais. Essas ondas não se limitam à superfície do crânio e se propagam pelo ar. Ou seja, no meio onde vivemos, estamos expostos a sinais de rádio, TV, ondas sonoras, sinais luminosos e também a ondas de pensamentos. Estudos da física quântica começam a demonstrar que tudo o que pensamos acaba funcionando como um elemento que sintoniza as infinitas ondas vibracionais que existem no universo.
Da mesma forma que o rádio sintoniza uma única onda eletromagnética por vez, ao pensarmos em algo, sintonizamos a nossa atenção nisso e passamos a observar o mundo por essa ótica. Já se pegou pensando em alguém e, de repente, a pessoa te liga? Ou você a encontra na rua? É como uma mulher grávida, por exemplo. Com foco voltado para a gravidez, ela começa a observar outras mulheres grávidas onde quer que vá. E isso acontece em outros setores da nossa vida. Perceba a importância de observarmos nossos pensamentos, pois eles irão criar a realidade no interior de nossa mente e farão nossa atenção se direcionar para fatos e acontecimentos similares ao que percebemos internamente. Pensamentos adequados, mais do que trazer o que desejamos, despertam a vontade interior para agirmos em busca da conquista dos nossos sonhos. Então, onde está o seu foco? Eu não tinha combinado com a Daniela, não, mas foi bem a calhar a mensagem que ela leu hoje. Opa, deu pane aqui. Só um instante. Tudo bem. Era mais para trazer uma imagem do Mestre Jesus aqui, dizendo para a gente: orai e vigiai. Muito obrigado a todos.